O tradicional Aliança Lima nunca tinha caído no Campeonato Peruano, até novembro do ano passado. Mas, peraí, nessa semana tudo mudou. Rolou o El Tapetón no Campeonato Peruano 2021. O Aliança recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte e na Justiça conseguiu o direito de se manter na elite do futebol peruano, o famoso Peruzão 2021. Que cara mais engraçado! Hoje, o Nonsense Futebol te conta essa história e outras viradas de mesa do futebol sul-americano. Vamos lá! Primeiro a gente vai tentar entender a história do porquê o Aliança Lima, clube mais vitorioso do futebol peruano, estava tão mal das pernas no campeonato de 2020. O time ficou no 18º lugar na tabela, com 26 pontos, atrás do pequeno Carlos Stein, que se salvou do rebaixamento dentro de campo. Porém, todavia, contudo, entretanto, o Aliança, imediatamente após o fim do campeonato, em novembro, sinalizou que iria entrar na justiça. Primeiro seria contra o Sport Huancayo, que não teria seguido protocolos sanitários. A Federação Peruana de Futebol, a FPF, negou o recurso. Depois, os advogados do clube foram para cima mesmo do Carlos Stein, alegando atrasos salariais, o que o regulamento prevê que seja punido com perda de pontos. Eles pediram essa punição ao Stein, o que manteria o Aliança Lima na elite. Só que nessa semana, o Tribunal Arbitral do Esporte determinou a situação como favorável ao Aliança Lima. Com isso, o Aliança assumiu a posição do Carlos Stein na tabela e se salvou do rebaixamento, rebaixando os carlistas. Mas tem um porém. O Campeonato Peruano 2021 já começou. O Carlos Stein empatou em 0-0 com o Aliança Atlético na primeira rodada. O caso é que o clube já divulgou que vai espernear para ficar na primeirona. Como o Carlos Stein já tinha sido punido com perda de pontos no mesmo campeonato por uma outra ocasião de atrasos salariais, o regulamento prevê que o time deveria ser considerado como derrotado em todos os jogos da temporada por 3-0. Se isso acontecesse, quem iria escapar do rebaixamento seria o Atlético Grau, e não o Aliança Lima. Claramente, a corda estourou no lado mais fraco, um clube pequeno, fundado há menos de 10 anos, no caso do Carlos Stein. O tribunal determinou que a Federação Peruana inclua o Aliança Lima a partir da terceira rodada do campeonato de 2021, que já estava em andamento, como a gente viu. E a partir de então, o Carlos Stein sai da elite e vai para a segunda divisão. Além disso, o tribunal determinou ainda que a Federação Peruana indenize todos os custos do Aliança Lima no processo judicial, ou seja, algo em torno ali de R$18 mil. Mas e na América do Sul? Que outros tapetones rolaram no futebol sudaca? Nunca nem vi. Na Argentina, foram 2 casos nos últimos anos. A mais recente foi em 2020. Paralisado em março por causa da pandemia, o campeonato argentino não retornou e a federação local determinou que não teria rebaixamento por 2 anos. Isso foi providencial para quem? Para o Gimnasia Esgrima, que era treinado por Diego Maradona. LDS chegou a afirmar que isso era como uma nova mão de Deus em sua vida. O Gimnasia cairia caso o rebaixamento fosse permitido. Em 2014, o tapetão foi nas primeiras posições. Ao final da disputa do Argentinão, Vélez Sarsfield e Boca Juniors terminaram empatados em pontos na liderança geral, somando o torneio inicial e o clausura. O regulamento previa que, em caso de empate, o saldo de gols era primordial. Valia uma vaga direta para a Libertadores 2015 e o Vélez acreditava que a vaga era dele. Faltou combinar com a Federação Argentina. 2 meses depois do final do campeonato, os cartolas argentinos mudaram o regulamento. Que esquisito. Segundo eles, uma decisão tão importante como essa, a vaga na Libertadores de forma direta, não podia se dar pelo saldo de gols. Portanto, foi marcado um jogo de desempate. Apesar dos protestos do Vélez, o jogo saiu. O Boca venceu por 1-0 e ficou com a vaga nos grupos da Libertadores seguinte. Aliás, o Vélez ficou a ver navios. A vaga que seria dele caiu no colo do Estudiantes, pela campanha deste na Sul-Americana. O próximo exemplo é antigo, mas igualmente curioso. Rolou no Chilenão de 1957. Aquele campeonato teve um triangular para determinar quem iria ser rebaixado, já que a Universidade Católica, Ferro Badminton e O'Higgins ficaram empatados no último lugar. 3 segundos para você adivinhar quem caiu. É isso mesmo, ninguém. Que loucura! A tradicional Católica terminou na lanterna, mas o San Luís, terceiro colocado na tabela, perdeu 13 pontos por escalar um jogador irregularmente e acabou rebaixado. Entre o fim de 2019 e o começo de 2020, rolou uma outra treta. Outra treta é fogo, né?
Estou ficando nervoso! Entre o fim de 2019 e o início de 2020, rolou mais uma confusão no Campeonato Chileno. Por causa dos protestos decorrentes da crise política no Chile, o Campeonato Chileno 2019 foi encerrado às 6 rodadas do fim. A Católica foi declarada campeã e não haveria rebaixamento ou acesso. A Copa Chile tinha sido suspensa junto do Campeonato Chileno, mas ela estava já nas semifinais, e com os 3 grandes do país envolvidos, Colo-Colo, Universidade Católica e Universidade de Chile, além da União Espanhola. Portanto, se definiu que haveriam os jogos para determinar qual desses times iria representar o Chile na Libertadores do ano seguinte. Porém, a União Espanhola alegava que teria o direito pela classificação através do Campeonato Chileno por estar melhor colocada do que todos esses adversários. Mas não foi assim que a Federação Chilena entendeu. Bem louco! Eles determinaram que, sim, tinha que ter jogo. A espanhola bateu o pé e não entrou em campo. Deu WO na semifinal e a Universidade de Chile, que flertou com o rebaixamento em todo o campeonato na Liga, ganhou de presente um lugar na decisão da Copa. E por tabela, uma vaga na Libertadores. No fim das contas, porém, o título da Copa Nacional não veio. O Colo-Colo venceu a final por 2-1. O antigo time do Ronaldinho Gaúcho no México já escapou do rebaixamento de maneira bastante diferente. O Querétaro foi o lanterna do Clausura mexicano de 2013 e seria, por falta de merecimento, rebaixado. Mas o dono do clube comprou o Jaguares e, assim, assumiu o lugar desse time na primeira divisão da temporada seguinte. Curiosamente, essa permanência foi decisiva para o movimento que iria trazer Ronaldinho Gaúcho aos Gajos Brancos em 2014. O dono que comprou a vaga na elite deixou o cargo. O grupo, comandado por Olegario Vázquez Raña, assumiu as rédeas do Querétaro e contratou o R10 em setembro de 2014. E aí, que outros casos de tapetão no futebol sul-americano, sem falar do futebol brasileiro, para não rolar morte nos comentários? Você lembra aí? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é sempre muito importante que você esteja inscrito. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo e para ver mais,